Irmãos, esse tema é um tema muito especial. Quebrar silêncio. Pode ir passando. Tem alguma ponteira que eu possa ir passando ou o irmão vai passando? Ah, tá ótimo. Então, só no Brasil ocorrem 822 mil casos de estupro. Então, imagina, e antigamente a gente tinha aquela preocupação. Olha, menina não vai no banheiro, menina não sei o quê. Hoje em dia, é independente de ser menina e de ser menino, os nossos meninos também precisam ser orientados. Ah, obrigada. Onde eu passo aqui mesmo? Aqui, né? Aqui eu passo. Tá. Então, nós precisamos entender que cenário é esse. Então, quando o agressor é uma pessoa do círculo familiar ou alguém que a criança tenha bastante contato, confiança, o processo de denúncia fica muito mais difícil. E eu estava lendo ali, folheando a revistinha quando a gente recebeu, e tem uma história, logo na revista Teen, sobre uma menininha, e que ela conta que os pais se separaram, e a mãe teve que trabalhar e ficava ela e a irmã. E aí um vizinho, mais ou menos de 70 anos, ele começou a procurar as meninas como um avô, e aí ele levava para a casa dele, dava bala, dava isso, e até que ele começou com alguns toques. E depois, só adulta, ou mais na adolescência, que ela entendeu o que estava acontecendo. E quando isso acontece, gente, no seio da família, a gente precisa entender por que os nossos filhos não conversam com a gente. Por que os nossos filhos não têm liberdade para conversar com o pai e com a mãe que está sendo tocado de uma forma diferente? Porque nós temos tabus como pai e como mãe, de não explicar sexualidade para as nossas crianças desde a mais tenra idade. Associamos abuso sexual com dor pela penetração, mas esquecemos que existe um órgãozinho na menina chamada clitóris, que foi feito única e exclusivamente para dar prazer à mulher. E quando esse órgão é tocado, a criança sente uma cosquinha que é gostosa. E ela, então, não consegue entender que aquele agressor está fazendo mal a ela, porque, afinal de contas, é uma sensação boa. E aí eu pergunto para você, papai e mamãe que está aqui, você já conversou com a sua filha sobre isso? E quando a irmã falou aqui, né, sobre a minha formação, eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, ali em Vila Isabel, há 23 anos. E esse ano nós fundamos um ambulatório de sexualidade para mulheres e homens com câncer de mama. E eu vejo diariamente pacientes sentando na minha frente e dizendo assim para mim, pacientes com 50 anos, com 40 anos, com 62 anos. Olha, o abuso começou quando eu tinha 8 anos, mas eu tinha prazer e hoje eu fico culpada e chora igual criança. Eu me sinto culpada porque era bom, porque eu gostava. Então, será que eu não tenho culpa por ter sido molestada desde os 8 anos de idade? Porque ela não sabia, naquela época, que existia uma partezinha do seu corpo chamada clitóris, que Deus só fez para a mulher ter orgasmo, para a mulher ter prazer. Mas que, mesmo assim, tocar ali uma pessoa é errado. Eu recebo mulheres que estão se separando por causa do câncer? Não. Mas porque todas as vezes que vão ter relação com seu marido, ela não consegue ter prazer, ela não consegue ter relação com seu marido, sabe por quê? Porque naquele momento é o gatilho da violência que ela sofreu pelo próprio pai. Então, ela não consegue se soltar com o marido, por quê? Porque ela carrega aquela culpa. Então, precisamos conversar com as nossas crianças sobre sexualidade. E o tema de hoje, quebrando o silêncio. Precisamos dar um grito de restauração. E o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5, de 10 a 11? Ora,
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aí eu pergunto a você, como aperfeiçoar nesse contexto? Como firmar a fé, vivendo anos e anos naquelas imagens? Como fortificar a fé, sendo violentada, abusada, vivendo o medo, a culpa e a desesperança anos e anos? Como fundamentar o amor de um pai? Se o meu pai aqui na terra não me ama. Como colocar em prática essa palavra? Vivendo um abuso sexual, emocional e espiritual. O abuso, quando ele é vivido, ele traz consequências sexuais, emocionais e também traz consequências espirituais. Que consequências são essas? Traumas, tragédia individual, familiar e social. Então, eu atendo mulheres com 62 anos que foram abusadas aos 8 anos, 10 anos e que choram como criança com 62 anos de idade. Emocional, depressão, síndrome do pânico, problemas de relacionamentos, agressividade, reprodução de comportamentos, tristezas, suicídios e outros. E hoje foi falado aqui essa tristeza do suicídio. Cada vez tem aumentado mais no meio dos nossos adolescentes, inclusive. Sexual. Quais são as consequências sexuais do corpo físico mediante um abuso? Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, gravidez entre pai e filha, tio e sobrinha, avô e neta, padrasto e enteada, padrinho e afilhada. E eu também sou da UFRJ, da Maternidade Escola. E teve um caso que chocou muito a gente. Uma menina de 12 anos que estava grávida e começou a fazer o pré-natal. E essa menina, todas as vezes que ela chegava para fazer o pré-natal, ela não conseguia olhar para ninguém. Quem tem 12 anos aqui? Levanta a mão, por favor. Quem tem 12 anos? Você? Ali também, e ele ali. Ah, você tem 12? E essa menina chegava para fazer o pré-natal e ela não conseguia olhar para ninguém, com uma fisionomia entristecida. A dor, sabe aquela pessoa que você olha e você vê a dor no olhar daquela pessoa? E a mãe, extremamente esfuziante, feliz, dando pulos de alegria, porque a sua filha de 12 anos estava grávida. Queridos, qual é a mãe aqui dentro que vai ficar pulando de alegria porque a filha está grávida de 12 anos? Ninguém, né? E essa mãe nunca deixava a filha ficar sozinha na consulta. E a médica, que era especialista em pré-natal de adolescentes, ela achou aquilo tudo muito estranho. E ela arrumou um jeito, resumo da história, de ficar sozinha com essa menina. E ela perguntou: minha filha, eu quero que você me conte o que está acontecendo. E essa menina começou a chorar. Isso é um caso real, tá, gente? Aqui do Rio de Janeiro. Essa menina começou a chorar. E ela falou assim: olha, minha mãe se separou do meu pai foi embora. E a minha mãe, no meu parto, ela não podia mais ter filho. Ela não sabia expressar o que era, minha mãe não pode ter filho. Minha mãe se casou novamente. E o marido dela, o sonho dele é ser pai. Ele queria muito um filho. Então, a minha mãe, desde quando eu menstruei, ela me amarrava na cama para que ele tivesse relação sexual comigo. Então, agora eu engravidei e eu não tenho mais, ele não me força mais. Mas não era isso que eu queria. Vocês entenderam o que eu falei? Imagina você chegar para essa menina, jovem, adulta, e falar sobre amor, falar sobre casamento, falar sobre um Deus que salva, que ama. Automaticamente ela vai perguntar para você: e onde estava esse Deus quando eu estava amarrada na cama, sendo forçada a ter relação sexual? Que argumento se dá para uma mulher que passa por isso?
Então, esse grito de restauração é um grito que não dá para se dar com meia conversa. Espiritual. Mas por que a perda da salvação? A gente vai chegar lá e vocês vão entender. E eu trouxe essa imagem aqui, eu queria que vocês observassem muito essa imagem. Essa imagem, ela é uma imagem que traduz a nossa mente. A criança, quem tem filhos aqui com menos de 7 anos, levanta a mão, por favor. Menos de 7 anos. 7, 8 anos. Pois bem, saiba que a forma como você está criando o seu filho ou a sua filha, agora, vai determinar o adulto que ele vai ser, a família que ele vai formar, o trabalho que ele vai ter. Por quê? Porque até os 7 anos de idade, desde quando nossa criança está no nosso ventre, ela vai construindo a sua mente inconsciente. Por que muitos rapazes ou muitas mulheres, elas não têm memória de abuso sexual, mas não conseguem se relacionar com ninguém? Quando estão próximos ao casamento, sempre arrumam uma desculpa e acaba, desfazendo. Existem vários autossabotadores. Ou quando se casam, elas falam assim, não, eu já ouvi isso, tá, gente? Eu já ouvi, meu pai é pastor, e eu já ouvi isso, de um casal que estava com problemas no relacionamento, E ela falava assim, não, eu amo meu marido, eu não quero me separar, mas eu não quero ter relação sexual com ele. A gente pode viver como irmãos, eu já falei isso para ele. E por que isso muitas vezes acontece? Porque muitas vezes o abuso fica lá na infância, na primeira infância, um bebê com 5 anos. Então, a criança ela não tem essa memória consciente. A memória consciente ela é formada a partir dos 7 anos de idade, que você vai lembrar a situação que você era adolescente, a situação que você viveu no recreio na escola, o que você comeu ontem. Mas só que o teu corpo, ele sente. Então, todas as vezes que essa mulher se coloca numa relação sexual com seu marido, a mente não tem a memória consciente, mas o inconsciente está lá. E, inconscientemente, ela vive aquele abuso novamente. Então, ela ama o marido, mas ela sofre com a relação sexual. E é nessa mente inconsciente que ficam os medos, os traumas, os nossos autossabotadores. Então, não pense se você é aquela mãe que fala mal do teu marido perto do teu filho ou perto da tua filha, saiba que ela pode ter sérios problemas de relacionamento por uma postura sua. Se você é aquela pessoa que só reclama da vida, ela pode ter relacionamento com distúrbio com Deus por conta da sua relação com a sua espiritualidade. Porque, afinal de contas, se Deus é amor, é provedor, por que você só reclama da vida? Se você tem a certeza da salvação, por que você é tão infeliz na sua vida e só fala mal da vida que você tem? Se a igreja é um lugar bom para estar, por que quando você chega à casa, você só fala mal dos membros da igreja, do pastor da igreja, do ancianato da igreja? Não, a criança é pequena, ela não está nem ouvindo o que eu estou falando. Você está construindo memória inconsciente nessa criança. E muitas vezes o abuso, ele fica alojado ali. Então, esse trauma, ele acontece lá nessa memória inconsciente, mas o teu corpo, ele sente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu uso sempre em palestras e em pregações, mas é um exemplo que eu gosto muito porque retrata com muita clareza isso que eu estou falando aqui. Eu não fui abusada na minha infância, nem na minha adolescência. Mas vamos supor que eu estou andando com uma amiga, qual o nome da irmã mesmo? Elionaide. Elionaide, ela sofreu um abuso, mas ela não lembra. E aí nós duas fomos numa praça, e chega na praça, tem um pai que está penteando o cabelo da criança, arrumando essa criança, porque brincou e tal, o pai está arrumando essa menina para ir para casa. Eu não fui abusada, eu olho aquilo e eu falo assim, nossa, que pai amoroso, que pai, né? Poxa, arrumando a filha. Ela foi abusada, molestada. Ela já olha aquilo como um abuso. Será que esse pai não abusa dessa criança? Olha o jeito que ele está tocando no cabelo. Será que isso ela tem consciência? Não. Isso é a memória inconsciente dela que se manifesta mediante uma cena, mediante uma imagem, que são os gatilhos mentais. Então, esse abuso, tinha uma imagem ali, mas não apareceu. Esse abuso, ele traz consequências.
E o trauma é uma das consequências. E esse trauma, ele causa doença mental e ele traz doença física. Então, por que você acha que hoje em dia tantos adolescentes estão com ansiedade, com depressão? A ansiedade foi a doença do século, hoje a depressão ela já superou. Por que o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo e mais ansioso do mundo? Então, se temos o Cristo que cura, que salva, que liberta, por que não consegue nos libertar da doença? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Porque vemos as doenças mentais, e elas são doenças mentais e precisam de medicamentos, precisa de tratamento, precisa de remédio, precisa de acompanhamento. Só que o remédio que você toma para dormir não cura o seu trauma. O remédio que você toma para diminuir a síndrome do pânico, ele trata os sintomas. Ele trata aquele frio na barriga, ele trata a taquicardia, ele trata a mão suada, ele trata aquela sensação que você vai infartar e que você vai morrer. Mas qual é a causa disso? A causa está no trauma. Então, o abuso sexual é uma das causas mais fundamentais dos traumas. Mas ele também causa doenças físicas. E eu falei aqui do ambulatório de sexualidade no INCA. Queridos, o câncer de mama é considerado a doença da mágoa. O câncer de mama, eu vou falar novamente, é considerada a doença da mágoa. E aí, quando eu falo mágoa, eu não estou falando simplesmente de uma criança que foi abusada, de um adolescente que foi molestado. Mas eu estou falando da mágoa como um todo. Eu canso de atender pacientes ali, pacientes que sofreram com mágoas e com ressentimentos. E nesse ambulatório, né, que a gente fundou, que eu falei sobre ele, sobre sexualidade, muitas sentam ali e choram por conta de violências que sofreram. Teve uma paciente que foi molestada grávida. Ela foi abusada, foi estuprada, violentada por 3 homens, estando grávida. Aí você imagina o que essa criança, no ventre dessa mulher, ela recebeu. E aí eu falo para você, essa criança, hoje, ela tem uma vida destruída, segundo a própria mãe dela, que é atendida e acompanhada por nós. Eu vou dizer para vocês, se eu pregasse aqui no sábado passado, eu ia dizer 100%. De todas as pacientes que a gente atende no ambulatório de sexualidade, elas tinham problemas de sexualidade e muitos nem eram em relação ao câncer. Mas essa semana, olha a sua importância, você que está sentadinho aí nesse banco. Essa semana, eu atendi uma paciente, ela fez uma cirurgia na mama e ela vai começar o tratamento. E ela falou assim, olha, me marcaram para esse ambulatório, mas assim, eu nem sei muito bem o que é. E aí eu faço toda uma anamnese com ela e eu pergunto para ela, você conseguiu já voltar à sua atividade sexual com seu marido? Como que está isso? E ela falou, não, a gente não tem problema com isso. Eu falei, nossa, aí eu ainda brinquei com ela, eu falei, você é a primeira paciente que senta aqui e fala que não tem problemas de relacionamento sexual com seu marido, que você consegue ter prazer em todas as suas relações. E ela falou assim, mas deixa eu te contar por quê. Porque há 7 anos atrás, a gente fez um curso de sexualidade numa igreja. Então, essa igreja fez esse curso de sexualidade e parece que estava me preparando para o que eu ia enfrentar. Então, hoje, eu não tenho problema, a gente não tem problema nenhum em relação a isso. E você ainda acha que esse é um tema que a gente não pode abordar no seio da igreja? Precisamos falar. Porque foi falado aqui na escola sabatina sobre o divórcio. E muitos divórcios estão sendo feitos, estão acontecendo por conta de traumas que não foram curados, por conta de mágoas que não foram perdoadas. E a coisa vai se perpetuando nos nossos filhos e nas gerações futuras. Então, o abuso sexual na família. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Samuel. Segundo Samuel 13,
versículos de 1 ao 22. Obrigada. 2 Samuel, capítulo 13, versículos de 1 ao 22. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Olha a importância com quem você anda, jovem, adolescente. Quais são os seus amigos? Quais são os conselhos que você tem recebido? E quais são os conselhos que você tem dado vazão? E ele lhe disse: porque tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu estar doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então, Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe a comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Amon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e lhe disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? Olha a culpa. A mulher, há séculos e séculos, ela é abusada, molestada, violentada, e ainda carrega uma culpa, uma vergonha, como se ela tivesse responsabilidade por isso. E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos a ela, ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amon sentiu por ela uma grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amon: levanta-te, vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é essa injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: deita fora essa e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Eu queria que você fechasse os olhos e tentasse sentir o que Tamar sentiu nesse momento. Eu queria que você fechasse os olhos e sentasse na cadeira de Tamar e pudesse imaginar o que essa mulher sentiu, o que essa menina sentiu. Então, Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, meu irmão, contigo, teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. E assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem, porque odiava Amon por ter forçado Tamar, sua irmã.
Eu queria chamar a atenção aqui para o versículo 21. Davi se encheu de ira. E o que ele fez? Nada. Não adianta se irar contra as coisas que acontecem no seio da sua casa. O que adianta, o que cura, o que restaura, é você tomar atitude. Mas, infelizmente, temos delegado a criação dos nossos filhos às telas. Não queremos perceber os nossos filhos. Não conhecemos mais os nossos filhos pelo olhar. Porque se Davi soubesse o que acontecia dentro de casa, um homem apaixonado, um homem que tem desejo numa mulher, ele não consegue segurar o olhar. Ele demonstra com o olhar que ele tem desejo naquela mulher. Então, se Davi fosse um pai presente, ele teria percebido o desejo de um filho por Tamar. E isso tem acontecido conosco hoje em dia. Passamos pouco tempo com os nossos filhos. Iris, mas a vida mudou. Mudou, eu reconheço. Eu fui criada com a minha mãe dentro de casa. Minha mãe não trabalhava fora. Eu trabalho em 3 lugares. Tenho 2 filhas, uma de 12 e outra de 19. Eu reconheço que a vida mudou. A gente tem dupla, tripla jornada. E é justamente porque a vida mudou que nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. Então, quando uma criança começa a mudar o comportamento dentro de casa, quando uma criança começa a ficar muito no quarto, quando uma criança começa a ficar mais calada, quando uma criança começa, e um adolescente, começa a ter crises de choro e diz que não sabe por quê, ou não quer falar para você, tem gato nessa tuba. E você precisa parar, largar o que você está fazendo, sentar, ouvir, criar vínculo, passar segurança. Então, Davi, ele não fez nada. E isso que Davi fez é a única coisa que nós não podemos fazer. Queridos, nós não podemos livrar os nossos filhos da dor, muitas vezes, de um abuso, de um estupro na rua. A gente não tem como. A gente até gostaria que eles ficassem protegidos como eram dentro da nossa barriga, mas a gente não pode. Mas quando ele passa por um trauma, o que nós fazemos com isso? Qual é a sua atitude como pai, como mãe, quando isso acontece no seio da nossa casa, da sua casa? Então, não podemos negligenciar, não podemos fechar os olhos com o que acontece dentro da nossa casa. Diferente de Jó, eu não vou ler o texto, mas a Bíblia diz que Jó, quando os filhos se reuniam, o que Jó fazia? O que Jó fazia? Ele reunia os filhos, orava, estava presente, porque vá que eles tenham feito alguma coisa, então eu vou estar aqui junto com os meus filhos. Então, nós precisamos observar coisas que nós temos que fazer como família, para evitar, ou para dar voz, para romper, para quebrar o silêncio das nossas crianças. Precisamos observar o que acontece na nossa casa, observar tio, vizinha, babá. E aí você vai dizer, Iris, babá? Então eu vou contar um caso para vocês. Está achando que é só homem que molesta? Está achando que é só homem que abusa? Está achando que é só tio, padrasto, pai? Não. Existem mães que também violentam as meninas. Existem mães que também tocam nos órgãos genitais das meninas. Gente, isso é caso real, isso não é caso de livro, não, isso é caso real. Eu sou enfermeira há 26 anos. Então, os consultórios estão cheios de pessoas assim, que sofrem coisas que vocês não conseguem nem imaginar. Então, tem um caso de um menino, ele tinha uma pessoa que cuidava, a mãe trabalhava muito, a mãe já até faleceu, e ela contratou uma pessoa para tomar conta do filho dela. E essa pessoa, essa babá, ela tinha uma filha já adulta. E ele era criança, ele devia ter uns 4, 5 anos. E essa menina abusava dessa criança de 4, 5 anos. Anos e anos abusando desse menino. Sabe onde esse menino está hoje? Internado numa clínica de dependência química. Não estou dizendo que é por isso, mas faz parte da cadeia de traumas. Então, não pense você
que você, porque contratou uma mulher para tomar conta dos seus filhos, que você pode fingir ou pode bancar a ausente ou o ausente e não perceber as coisas. Então, existem muitas meninas que estão bem, e meninos que estão sendo violentados por mulheres, por meninas. E isso passa a questão da curiosidade. Conversar abertamente com os filhos. Queridos, temos muitos tabus e precisamos rever as nossas crenças, os nossos valores, os nossos tabus para conversar claramente. Sabe por quê? Porque quando você fala de abuso com uma criança, ela entende isso como dor, como sofrimento. E aí eu vou resgatar o que eu falei lá no começo. O toque, ele é prazeroso. Então, se você não fala para a criança como é composto o seu corpo, qual é a função de cada parte dos genitais dessa criança, então, se chegar um vizinho ou uma vizinha e tocar ali e ela sentir uma cosquinha gostosa, ela não vai entender isso como um abuso. Ela vai entender isso anos à frente. E aí o trauma já está posto. Então, precisamos conversar claramente. 100%, queridos, escutem bem, 100% dessas pacientes no ambulatório de sexualidade, quando eu pergunto o que foi ensinado a você sobre sexualidade, sabe o que elas respondem? Nada. Meu pai e minha mãe nunca conversaram comigo sobre isso. Nunca. A gente aprendeu na rua. Você acha que a rua, a internet, é um bom lugar para o seu filho aprender sobre sexualidade? Gerar confiança nos filhos. E como os nossos filhos vão confiar na gente se eles mal conhecem a gente? E aí eu queria tocar num assunto bem friável. Se seu filho, quando você pega seu filho, porque, gente, amanhã eu vou fazer um webinário sobre criação de filhos, a gente vai falar sobre isso. Aliás, estão todos convidados. Vai ser online, gratuitamente, e a gente vai falar muito sobre isso. Quando você pega um filho, uma filha, se tocando, se masturbando, então você faz o quê? Você grita, você briga, você fala que é pecado, que a pessoa vai para o inferno. Eu não estou levantando bandeira de nada aqui. O que eu estou falando é sobre a comunicação, sobre criação. Então, se seu filho não se sente, se ele leva uma bronca dessa, porque ele está se tocando, você acha que ele vai contar para você que o vizinho está tocando ele ou ela? Já pararam para pensar nisso? Se você deu uma bronca no teu filho porque ele está se masturbando, você acha que ele vai se sentir confiante, ele vai ter segurança de falar assim, olha, mamãe, o vovô, o vizinho, a babá me tocou assim, assim. Não vai. Sabe por quê? Porque ele vai ficar com medo de apanhar. Porque ele vai lembrar a forma como você falou. Eu não estou levantando bandeira aqui do que pode e que não pode, não. Entendeu, gente? O que eu estou falando aqui é a importância da comunicação, da educação, como você comunica, como você educa. Porque, independente dos abusos, estamos criando filhos traumatizados. Então, precisamos despertar nessa criança, nesse adolescente, a confiança. Falar sobre sexo com os filhos. Isso é uma coisa natural, foi dada por Deus, isso não é do capeta. Mas tem muita gente que acha que é. Então, você já vai criando uma série de tabus nessa criança. Tem pai e mãe que a criança está lá com 5, 6 anos, está contando papo de cegonha. Para! Essa mesma criança que você está contando cegonha, está com um tablet, com um celular, que num clique ela vê as coisas mais absurdas da face da Terra. E você ainda está vindo com papinho de cegonha? Então, precisamos falar claramente sobre os nossos filhos. Sobre o que é, o que faz. Sem tabu, sem botar o peso do pecado. Foi dado por Deus. Então, Deus fez coisa errada, gente? Tem muita mulher, vou dar só um parênteses aqui, porque a forma como nós lidamos com algumas situações, nós reproduzimos isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Tem muita mulher que acha que é pecado ter orgasmo com o marido. Se isso fosse pecado, por que Deus fez o clitóris? Queridos, o clitóris ele só existe, preste atenção no que eu estou falando, ele só existe para a mulher ter prazer. Aí você acha que é pecado você ter prazer com o teu marido? Então Deus está doido, né? Concorda comigo que ele está doido? A gente brinca assim, gente, e aí você cria filhos nessa mesma toada.
você cria filhos que vão criar outros filhos com outros traumas, e aí a gente acaba onde? Onde falamos aqui, no divórcio. Nas dores e sofrimento. Atentar para alterações físicas, principalmente nos bebês ou nas crianças que não falam. Lembra quando eu falei da mente inconsciente e consciente? Então, tem um caso de uma menininha que ela devia ter 1 aninho, mais ou menos, assim, 2 aninhos, e ela começou a apresentar uma mudança de comportamento, e a mãe dela observou que estava saindo uma secreção esverdeada pela vagina dela, e ela tinha muita assim, secura num determinado parente, que não tinha nem proximidade, e a mãe começou a achar aquilo estranho. E aí, num dado momento, ela juntou lá, ela falou comigo, juntou lá as peças, enfim, e afastou essa pessoa, que era próxima, do convívio dessa criança. Sabe o que aconteceu? Nunca mais saiu secreção nenhuma, e essa criança nunca mais quis ficar, assim, não teve mais aquela loucura que ela tinha, querer estar sempre perto dessa pessoa, da família. A mãe falou para mim, Iris, eu não posso dizer se houve ou não, porque eu não vi. Mas isso é o quê? Uma mãe atenta. Muitos vão falar assim, uma mãe maluca, uma mãe louca, né, que inventa as coisas. Não, é uma mãe atenta. E aí eu pergunto, mamãe, papai, que não é só a mãe, não, porque às vezes a gente joga esse peso todo em cima da mãe. Mas o pai também tem a mesma responsabilidade. Então, precisamos estar atentos a esses sinais físicos. A criança que começa a ter prisão de ventre, que começa a sair sangue no ânus, a criança que começa a sair secreção com o odor, uma criança de 3, 5 anos, que você trata, a criança vai no banheiro, tem uma boa higiene, mas está sempre com infecção urinária. Teve um caso de uma amiga que, isso não foi comigo, ela estava atendendo numa emergência de um consultório no hospital top de linha, na zona sul do Rio de Janeiro. A criança ela tinha 2, 3 aninhos. E essa mãe chegou lá, a criança estava com sangramento anal, e tinha umas feridinhas assim, sabe? Atrás. E na frente, na vagina dessa criança de 3 aninhos, estava bem vermelha, saindo uma secreção, e a mãe levou para a emergência. O pai foi junto. E o pai, muito nervoso, não queria que ficasse, não queria sair da consulta, não queria, né, assim, agitado, falando que não precisava estar ali e tal. E aí, num dado momento, a pediatra pegou uma boneca, pediu para a enfermeira pegar uma boneca, essa enfermeira que é minha amiga, que me contou isso pessoalmente, pediu, arruma uma boneca aí, alguma coisa assim. E aí ela pediu para o pai sair, pediu para sair, porque ele estava muito alterado na consulta. E essa pediatra pegou a boneca, começou a conversar com essa criança, começou a conversar e começou a falar, que nem fizeram aqui agora com as crianças. E aí ela começou a perguntar, você brinca? Eu brinco muito com meu pai. De que você brinca com seu pai? E a criança foi falando. E ela foi dando um lápis para a criança desenhar, e ela falou assim, mostra para mim onde o papai brinca com você. E aí ela pegou a boneca e apontou na vagina e no bumbum atrás da boneca. Quando a pediatra falou assim, olha, eu vou ter que chamar a polícia, o serviço social. Vocês não vão sair daqui sem a gente encaminhar isso. Sabe o que a mãe fez? Pegou a criança, não, eu não posso perder meu casamento. Pegou a criança e foi embora. Então, muitas vezes a gente fala sobre, né, a coisa longe, em comunidade, as pessoas que não. Isso acontece, não tem questão social, isso acontece em todos os lugares. E fechar os olhos e fazer silêncio acontece nas famílias mais abastadas. Falar sobre toques de outras pessoas nas crianças, como foi falado aqui, evitar situações de risco aos vulneráveis. Então, deixar uma criança, gente, de 8 anos, de 10 anos, ir com um táxi, ir com um Uber, ir com um motorista de aplicativo, eu vejo muito isso. Você está colocando essa criança numa situação de vulnerabilidade. Mas já é um menino, já tem 10 anos, tem que aprender a se virar. Você está colocando seu filho numa situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa estar atento a isso. Sair do celular e dar mais tempo, né, e atenção aos filhos, para a gente poder perceber esses sinais. Família. Então, o que nós temos que fazer? Quando essa criança, gente, ela revela, olha, eu estou sendo abusada. O que a gente tem que fazer? Houve um caso
num colégio. Eu não vou citar os nomes aqui, porque eu não quero ser processada, mas houve um caso no colégio, em determinado colégio. E esse colégio ele tinha internato. E, num dado momento, de madrugada, os pais receberam a ligação da filha, desesperada, porque uma das pessoas lá estava tentando, ela saiu correndo, ela estava trancada no banheiro, mas um dos professores, ou responsáveis, estava tentando, né, estuprá-la, violentá-la, e a menina estava desesperada. Esses pais pegaram o carro aqui do Rio de Janeiro e foram até lá. E, quando a coisa veio à tona, muitos filhos deram depoimento de que aquilo já tinha acontecido com eles. E muitos pais não acreditaram no que os filhos tinham contado. Então, se isso acontecer, até que se prove o contrário, a criança, como existe também muita mentira, a gente sabe disso. A mídia também mostra aí situações de filhos que ficam com raiva de pai, que inventam que estão sendo violentados, que é mentira. Então, um conselho que a gente sempre dá, não se coloque em vulnerabilidade. A gente sabe que tem esse outro lado, porém, até que se prove o contrário, você precisa dar escuta a essa criança. Então, dar acolhimento, cautela. Existem acusações falsas? Sim, existem. Saiu um caso na mídia da mãe que se separou do pai, ficou com raiva do pai, e aí incutiu na cabeça das crianças que era para acusar o pai de estupro, né, de violência, de abuso sexual. Esse homem ficou preso mais de 10 anos, gente, sendo violentado na cadeia. Os filhos, quando fizeram 18 anos, foram atrás do pai e tal, foram na justiça para dizer que era mentira, que tinha sido a mãe, que tinha sido inventado, não sei o que e tal, e foi provada a inocência dele. Agora, esse homem ficou mais de 10 anos sendo violentado num presídio, porque ele estava ali como estuprador. Então, existem esses casos? Existem. Afastar o agressor, dar segurança à vítima, dar um suporte emocional, físico, né, e espiritual com profissionais habilitados. Íris, a gente falou agora sobre o abuso na família, mas agora a gente vai falar do abuso. Eu vou correr um pouquinho, que agora que eu vi o horário. Dentro da igreja. Na igreja acontece abuso? Sim, acontece. Acontece assim de casos. A primeira vez que eu fui falar sobre Quebrando o Silêncio foi numa igreja adventista, não vou falar do local. E aí, na escola sabatina, tinha uma adolescente, 16 anos, e ela muito revoltada com a igreja, com a mãe, com tudo. E ela falou assim, olha, nós somos 4 irmãos, nenhum deles está mais na igreja, e eu não vejo a hora de fazer 18 anos para eu sumir daqui, porque eu odeio a igreja adventista. Ela falou assim para mim. Eu não sou adventista de berço, eu fui criada num lar presbiteriano, meu pai é pastor presbiteriano, e eu tinha vindo para a igreja adventista há pouco tempo. E eu fiquei assim, na hora, eu escutando aquilo, eu falei, gente, mas eu amo tanto a igreja adventista, eu estou tão apaixonada pela igreja adventista, por que isso tudo? Quando eu terminei de pregar, ela me chamou num canto, chorando. E ela falou, olha, eu fui abusada por um ancião dessa igreja aqui, quando eu tinha 10 anos de idade. A gente ia para o acampamento, eu falava com a minha mãe que eu não queria ir, e ela me obrigava a ir. Eu fazia parte de aventureiros, de desbravador, e eu falava para ela, mãe, eu não quero ir. E ela me forçava a ir. E todas as vezes ele me molestava no acampamento. Ele fazia reuniões com adolescentes e crianças na casa dele, e ela me obrigava a ir, porque era a programação da igreja. E eu contei para ela, e ela nunca acreditou. Até que um dia eu fui no ancianato, eu fui na igreja e denunciei para a igreja. Ela falou, se você pensa que alguém ficou do meu lado, as pessoas me olhavam como se eu tivesse seduzido aquele ancião. Eu era só uma menina, com 12 anos eu tive coragem de contar. Ela falou assim para mim, hoje ele não está mais aqui, mas você pensa que alguém denunciou, que a minha mãe denunciou ele para a polícia, ou que o pastor da igreja denunciou ele para a polícia, ou algum membro da igreja denunciou? Não. Então eu não vejo a hora de sumir deste lugar. Então, o que temos que fazer quando isso acontece? Prevenção, apoiar. Então, se seu filho, gente, ele começa a dizer, não, eu não quero ir na casa de fulano, não, eu não quero ir na programação tal, senta com ele, dá voz a ele, escuta por que ele não quer.
Por que quando chega alguém, chega uma pessoa, um homem ou mulher, seu filho fica desconcertado, seu filho seja mais observador. Observe os sinais. Observe o comportamento do seu filho, da sua filha. Apoiar, cuidar, não se colocar numa situação, né, de risco. Amar, não julgar e estar atento às nossas crianças e denunciar. Então, a violência, ela continua presente, ela continua fazendo seus estragos. Como eu falei, eu tenho um paciente de 62 anos que chora como criança, que está tratando câncer de mama, e chora quando lembra de um abuso, um estupro, quando ela tinha 8, 10 anos de idade. E aí eu pergunto para você, podemos voltar ao momento do abuso e impedir que aquilo acontecesse? Não. Eu não sei se você está sentado aí, se você já foi violentado na sua infância, na sua adolescência, se você sabe de alguém que foi, se de repente você foi tocado de uma forma que você não gostaria de ser tocada, ou de repente o seu trauma é uma outra coisa. E aí eu tenho uma notícia ruim para te dar. A gente não pode voltar ao tempo e impedir que isso, tão grave e tão doloroso, impedir que isso acontecesse com você. A gente não tem como voltar esse tempo. E aí eu pergunto, a gente vai ficar permanentemente nesse buraco do trauma, sofrendo? Você já sofreu o trauma. E aí, quando eu falo trauma, querido, pode ser uma violência sexual, pode ser um divórcio, pode ser uma traição, pode ser um pai que te abandonou, uma mãe narcisista que você não se sente amada, pode ser um relacionamento infeliz, pode ser uma falência. A gente não tem como voltar ao tempo. Mas quando você não consegue dar esse grito de restauração, quando você não consegue ressignificar isso, além do trauma, além da agressão, além do abuso, as consequências dele vêm para a sua vida emocional, física e também espiritual. A gente já está encerrando, eu vou pedir os irmãos para abrirem Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, de abundância ou de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. A dor do abuso é uma tribulação. Quem você tem associado à sua dor? Quem você tem chamado para viver essa dor? Dependendo, a única companhia que pode permitir que você tenha esse grito de restauração é a companhia do Espírito Santo. É a companhia da sua mente saudável. Então, quando você não consegue se libertar desse grito do agressor, você, dia após dia, está sendo violentado por ele. Dia após dia, esse abusador está dentro da sua casa, te molestando e te violentando. Então, a única forma de a gente dar esse grito é através da cristificação. Esse não é um termo usado por mim, criado por mim. É de um pastor, quando eu escutei essa mensagem, o pastor Ed René, ele fala sobre isso. E o que é cristificar? É você levar aos pés de Cristo. Porque com todos os traumas que nós carregamos, nenhum de nós carregou a dor que Cristo carregou, por mim e por você. Então, sair deste plano e colocar tudo em Cristo, compreender o objetivo de Cristo. Será que todo o sacrifício de Cristo, querido, foi simplesmente pensando nesse plano? E aí, talvez, né, a gente não vai ler esse texto de 1 Reis, mas esse texto ele fala sobre Manassés. Manassés foi o rei
A Bíblia fala que não houve um rei tão ruim quanto ele. Foi ele que mandou partir Isaías ao meio. Só que a Bíblia também conta que ele, no final dos dias dele, ele se converteu. E quando Isaías ressuscitar, ele vai dar de cara com esse rei. E ele vai falar assim, Deus, eu não acredito que esse homem está aqui. Então, se até esse rei recebeu o perdão, o que nos impede de perdoar? Iris, eu não consigo perdoar. Perdoar não é esquecer, porque ninguém aqui tem Alzheimer. Perdoar é você lembrar daquilo sem mágoa. E aí eu pergunto, o agressor já roubou tanta coisa sua, você ainda vai permitir que ele roube a sua saúde, a sua alegria? Qual é o preço que você está disposto a pagar? E ainda manter essa dor, esse trauma? O que mais você vai permitir que seja roubado de você? Porque a cura, ela vem através do perdão. E por que eu falei lá sobre a questão da salvação? Porque as consequências espirituais. Porque se a gente não consegue perdoar, Cristo também não nos perdoa, isso está escrito lá. E como vamos herdar aquela terra sem o perdão do nosso Pai? Então, eu não tenho dimensão do que aconteceu com você. Eu não tenho dimensão de quais foram os traumas que você passou na sua vida. Eu não sei se você foi abusado ou se você não foi abusado. Mas hoje é dia de restauração. Hoje é dia de perdão. De repente, você tem tantos traumas que quando você está numa intimidade com seu marido, você se sente violentada. E você não consegue. E sabe o que vai acontecer com você? Ansiedade, depressão, câncer, doenças autoimunes, Alzheimer. O perdão, gente, ele é altamente curador, ele é libertador e ele é possível. Então, se queremos ter famílias saudáveis, filhos saudáveis, precisamos viver o perdão. E encerrando, esse é o meu convite para vocês. Amanhã eu vou fazer um webinário online gratuito pela internet. Quem quiser participar, me manda um WhatsApp. E a gente vai estar falando sobre o desafio chamado filho. Porque muitas vezes carregamos os nossos filhos, levamos esses traumas para os nossos filhos. Mas é tempo de cura, é tempo de libertação. É tempo de realmente quebrar o silêncio. Não só por abuso, mas para tudo aquilo que tem roubado a sua alegria, que tem roubado a sua paz, que tem roubado a sua motivação, que tem roubado de você a esperança de uma vida melhor e de uma vida eterna. Eu vou pedir aos irmãos que se levantem, nós vamos orar. Eu posso orar? Encerrando. E eu vou descer, tá, gente, para ficar mais pertinho. Eu queria que todos vocês, inclusive as crianças, porque vocês são joias preciosas do nosso Pai. Graças a Deus, isso mesmo. Então, independente do que acontece com vocês no dia a dia, Deus, Ele está dentro de cada um de vocês e Ele tem um amor enorme e tem um plano, um projeto de vida para vocês. Eu não sei como vocês vão estar daqui a 10 anos. Não sei. Como você vai estar? Não sei. Mas do fundo do coração, é plano de Deus que vocês sejam prósperas, felizes, realizadas e que vivam a eternidade com Ele. É esse o projeto dele para cada um de vocês. Então, não permitam que as tristezas que, de repente, vocês passem no dia de hoje ou no dia de amanhã, lembre-se, quando vocês estiverem adolescentes, lembre-se do dia de hoje. Existe um Deus de amor que vela, cuida e ama vocês.
Vamos fechar os olhos, então? Pode tocar uma música de fundo, por favor? Pai, nesse momento, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Pai, pela forma como o Senhor ministrou os nossos corações. E ouvimos isso tudo, tivemos o conhecimento, Pai. Mas agora, Paizinho, nós precisamos de uma intervenção Tua. Porque precisamos curar feridas, traumas. Que durante a pregação, Pai, olhos lacrimejantes aqui neste lugar demonstram a dor do sofrimento. Então, Pai, nós precisamos agora que o Senhor venha com o Teu bálsamo, limpando memórias, limpando dores, limpando feridas que estão sangrando, Pai. Curando traumas de abusos, de toques, desde criança até o mais adulto que esteja aqui dentro. Eu não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento. Eu não sei quem foi o seu agressor. Eu não sei qual é o motivo da sua tristeza. Por que você chegou aqui sem brilho nos olhos? Mas o nosso Deus que sonda, Ele sabe. E você sabe. Então agora, eu quero que você traga à sua mente a imagem da pessoa que te causou tanta dor, tanto sofrimento. Eu quero que você traga a imagem da pessoa que te trouxe trauma. Eu não sei se foi seu pai, sua mãe, seu ex-marido, sua ex-esposa, seu filho. Mas eu quero que você, um vizinho, alguém que te tocou de uma forma que você hoje sabe que está errada. Mas eu quero que você visualize essa pessoa. E você vai olhar nos olhos dessa pessoa e você vai dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você deve estar se perguntando: Iris, como eu vou dizer eu te amo para a pessoa que destruiu a minha vida, que roubou meus sonhos, que nunca me amou? Você vai olhar nos olhos dele, nos olhos dela, e você vai dizer: eu te amo porque eu sou amor. Eu te amo porque eu e o Criador somos uma única coisa e Ele é amor. Então de dentro de mim não pode sair nada que não seja amor. Deus diz a você que é possível perdoar, que é possível amar, mas a decisão é sua. Então você vai olhar nos olhos dessa pessoa, de repente um sócio que te roubou, um chefe que te demitiu e você passou por profunda escassez. Você vai olhar nos olhos dessa pessoa e você vai dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque eu sou amor. Você vai olhar nos olhos dessa pessoa e você vai dizer: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu sinto muito tudo o que aconteceu, todo o mal que você me causou. Eu sinto muito por todas as mágoas que eu carreguei todos esses anos, todo o ódio, toda a raiva. Eu sinto muito que tudo isso tenha acontecido e que você tenha roubado os meus sonhos. Mas eu hoje estou aqui para dizer que você não me destruiu, que eu estou de pé. Então por isso eu sou grato, eu sou grata por tudo de ruim, de bom que me aconteceu. Agradeça agora por tudo. Porque todos os traumas, todas as dores, todos os sofrimentos não roubaram a essência da vida que há em você. E você hoje está aqui. Então agradeça. Quais são os motivos que você tem para agradecer nessa manhã de hoje? Pedimos tanto. E esquecemos de agradecer. Quais são os motivos que você tem para agradecer? Faça um retrospecto na tua vida, de onde você veio, a tua infância, a tua adolescência. E olha onde você está hoje. Então agradeça. Olhe nos olhos dessa pessoa que te feriu. E imbuído de um amor que só o nosso Pai pode nos dar essa capacidade. Você vai olhar e você vai dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Repete comigo: eu te perdoo, 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 eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu sou perdão. Eu te perdoo porque nosso Deus, o meu Deus, é perdão. Então olhe nos olhos dessa pessoa que roubou tudo seu. Roubou a sua infância,
roubou a sua inocência, roubou seus sonhos, mas não vai roubar a sua vida eterna. E você vai dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Pai, nos ajude nessa caminhada, Pai, à espera daquele dia que o Senhor virá nos buscar. Mas não queremos viver de qualquer jeito, Pai, nessa terra. Nós queremos ter a alegria de Cristo, porque Jesus era alegre. Queremos ter os sonhos de José. Queremos ter a paz que a Tua palavra nos garante, que excede todo o entendimento. Então nos fortaleça, nos ajude nesse desafio que é criar nossos filhos e educá-los rumo ao céu, para que possamos viver a eternidade contigo. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Cuide das nossas crianças, cuide dos nossos adolescentes, cuide das nossas famílias, mas que a gente possa assumir o nosso papel de protagonista disso, não colocar tudo na Tua responsabilidade, Pai, mas que cada um de nós possamos sair daqui hoje entendendo que esse dever é nosso, como pai e como mãe. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Iris, agradecendo pelas palavras esclarecedoras dessa manhã, que Deus continue abençoando a sua vida, iluminando você e sua família. Bom, é você que veio aqui nessa manhã também.